Que assim seja. Muito obrigada, Renatinha, pela prece. E, mais uma vez, boa noite a todas as queridas amigas e aos queridos amigos que estão aqui online para mais uma noite de estudo, de reflexão. E eu vou hoje conduzir as nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando o capítulo 2, que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos englobar, então, o primeiro item, que é a vida futura. E vamos começar, então, lendo o item 1, porque nós temos do item 1 ao item 3. E o item 1 é a passagem do Evangelho, as partes que o nosso codificador colocou neste capítulo 2. E que diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esta passagem, partes, né, foi tirada do Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, vamos começar localizando essa passagem no contexto que nós temos hoje para refletir. Isso ocorreu, esse episódio ocorreu na região da Judéia, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, numa fortificação chamada de Torre Antônia. E nessa fortificação havia um local chamado Pretório. O Pretório era a residência oficial do governador de Roma, que, no caso, aqui era Pôncio Pilatos. E Jesus foi encaminhado até ele pelos judeus. É útil também dizer que essa Torre Antônia era uma construção que foi levantada na época para manter, vamos dizer assim, a ordem ali naquele centro, porque ali estava o centro de Jerusalém, né, na cidade. Então, nesse centro estava tudo agregado, porque eu falei da torre que estava localizada ao lado, quer dizer, encostada, melhor dizendo, na muralha do Templo de Jerusalém. Então, neste centro nós tínhamos o templo, quer dizer, o lado sagrado, essa construção, que era uma construção imensa, também abrigava numa câmara o Sinédrio. Sinédrio era a assembleia do tribunal judaico. Aliás, certo seria dizer que era o grande tribunal judaico, porque Sinédrio, pequenos tribunais também existiam em outras cidades, mas este tribunal judaico de Jerusalém era o grande tribunal, a gente pode
dizer que é o nosso CTF no Brasil, Supremo Tribunal Federal, né, que onde se levavam grandes causas e julgamentos da cidade e também de outros locais. Então, o que acontecia é que esse sinédrio, o Tribunal Judaico, ele atuava como poder judiciário, ele também ditava normas e condutas do povo judeu, do local, e ele tinha autonomia dada pelo Império Romano, autonomia política e administrativa para executar os decretos, essas normas, julgamentos e etc. Então, na verdade, esse tribunal ele funcionava como poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Juntando a isso, ali também funcionava o Banco Central e Casa de Câmbio. Então, o que acontecia? A torre, que era preenchida por soldados romanos, além de ter, como nós falamos no início, o pretório, a residência oficial do procurador ou governador, como chamam diferentes historiadores de Roma, ela também salvaguardava, vamos dizer assim, a cidade dos conflitos religiosos entre os judeus, entre diferentes tribos, e insurreições também, rebeliões do povo contra o Império Romano. E esses dois tipos de combates, vamos dizer assim, não eram raridades, não. Aconteciam vez por outra. Por isso que a torre foi colocada nesse local estratégico. Então, Jesus é levado à frente de Pilatos após um julgamento no Sinédrio. Por que ele foi levado até lá? Porque os sacerdotes do Sinédrio, escribas e fariseus, eles queriam que Jesus fosse condenado à morte. E, segundo historiadores, mais ou menos, eles deduzem que nessa época, mesmo com esse poder, autonomia política, administrativa que o Sinédrio tinha, mas só existia uma pessoa que tinha autoridade para condenar alguém à morte, que era o governador romano. Bom, dado essa localização, né, o histórico e o local do acontecimento, vamos retornar ao texto da Bíblia, do capítulo, que nós vamos pensar agora, vamos tentar refletir por que Jesus, ou o que ele queria dizer quando Pilatos pergunta se ele é rei, e ele responde que o reino dele não é deste mundo. Assim, de forma mais simples, literária, o que a gente pode dizer? Que ele quis dizer que o reino dele estava fora dos limites do mundo físico, onde ele se encontrava naquele momento. Inclusive, ele continua, vamos dizer assim, aclarando, porque ele fala, se o meu reino fosse deste mundo, é uma comparação, inclusive, ele diz, a minha gente, quer dizer, os súditos, os soldados dele, no caso, se ele fosse rei terrestre, teriam combatido, estariam em combate para que ele não fosse cair nas mãos dos judeus. Ele dá, inclusive, continua explicando que o reino que ele estava falando não era um reino material, de poder, de riqueza, que pertence ao nosso mundo. Jesus queria dizer que o seu reino era espiritual, que ele era o Messias que veio nos trazer o sentido da vida, que não se acaba com a morte do corpo.
pois a alma é imortal. E essa nossa alma imortal precisa de tratamento através das leis divinas. Ou seja, Jesus estava falando de uma ótica totalmente espiritual. Ele estava colocando para que ele veio. Todavia, o governador romano não consegue captar a mensagem de Jesus. Por quê? Porque o seu ponto de vista é de cunho puramente material. Ele não consegue enxergar essa grandeza espiritual de Jesus. E nós temos aqui no item número 2, que tem como subtítulo, né, a vida futura, é aí que começa, o que Allan Kardec nos diz a respeito dessa vida futura, né? Porque ele trata, são as palavras dele aqui, que inclusive eu fiz um pequeno resumo, é que a vida futura é a vida do espírito que Jesus está se referindo. E que sem essa consciência, segundo Kardec, a maioria ou a maior parte dos ensinos de Jesus não teria sentido, porque os que não creem na imortalidade da alma não compreendem os ensinos de Jesus em toda a sua pujança, em toda a sua extensão. Porque Jesus fala desse ponto de vista, ele fala da experiência espiritual da nossa vida que não se acaba com a morte do corpo. Então, no final do primeiro parágrafo, né, no item 1, aqui do recorte, vamos dizer assim, da parte que o nosso codificador escolheu para nós raciocinarmos, para nós refletirmos, tem uma última frase de Jesus, do primeiro bloco, que ele fala: mas o meu reino ainda não é aqui. Esse meu reino ainda não é aqui. A gente já pode deduzir, né, implicitamente, que o Cristo já deixa a indicação de que o reino de Deus que ele veio nos trazer ainda será totalmente implantado aqui na Terra. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos da regeneração do planeta, mas que nós temos ainda um longo caminho, e que essa transição para esse mundo de regeneração, assim como o reino de Deus ser implantado aqui na Terra, só acontecerá a partir da hora que nós vamos conseguindo, vamos dizer assim, retirar as nossas mazelas, as nossas imperfeições do nosso ego, ou seja, é a conquista inicial, íntima, do nosso íntimo, o íntimo de cada um, prosseguindo no campo exterior, que é o campo do coletivo. Então, somente nós aprendendo, nós despertando esse reino individual em nós, que é o reino de Deus, é que nós vamos conseguir expor, que é que nós vamos conseguir ligar, nos amando e amparando mutuamente. Foi isso que a gente pode deduzir das palavras do Cristo. E o nosso codificador, então, coloca essa passagem, e segundo as palavras dele, no item 2, nos primeiros lugares desta obra. Por quê? O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vimos, o final foi semana passada, o capítulo 1 fala: não vim destruir a lei,
é o título, que fala das 3 revelações. E já no segundo capítulo, Kardec coloca esta passagem, meu reino não é deste mundo, que ele considera o tema como o eixo do ensino do Cristo, quer dizer, é o tema central do ensino de Jesus. Bom, seguindo, nós vamos para essa segunda parte, que foi dada do Evangelho de João, porque como nós já fizemos um comentário, Pôncio Pilatos não entende as palavras do Cristo, a explicação, porque ele estava dialogando com Jesus de um ponto de vista diferente. E ele insiste, ele fala, és, pois, rei? E Jesus, entre outras, responde que eu vim para, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Olha, meus amigos, nessa parte, falando em testemunho da verdade, eu trouxe uma contribuição para nós refletirmos do nosso pesquisador do Evangelho, do palestrante e juiz de direito Haroldo Dutra. Porque ele falando, ele colocando essa passagem, ele faz uma comparação que é bem da área dele, que facilita muito o nosso entendimento. Ele diz que num processo judicial, o papel da testemunha é de alguém que sabe ou que presenciou algo no processo e, por isso, vem dar o seu testemunho. Quer dizer, é o que ela viu, o que ela sabe. Ela não avalia, ela vem dizer, ou se espera, pelo menos, que ela diga a verdade do que ela sabe do processo ou do que ela presenciou. Então, o que isso significa? Que Jesus, ele veio dar testemunho, foi o que ele disse, da verdade. Então, ele conhece a verdade divina, a verdade de Deus, e ele, como espírito mais puro que esteve na Terra, vem dar testemunho dela, dessa verdade, pois essa foi a missão de Jesus. Essa foi uma contribuição. A segunda contribuição do Haroldo é que ele vem nos trazer uma explicação da Revista Espírita. O ano eu não tenho exatamente, mas o ano eu tenho, 1868, é um mês, mas eu posso rever, mas que consta essa explicação do Espírito São Luís, que trabalhou com Allan Kardec na codificação dos livros básicos da doutrina. E esse relato de São Luís diz o seguinte: chegado ao mais alto grau dos espíritos, ou melhor, chegado ao mais alto grau dos espíritos puros, estão os Cristos. Uma vez atingido esse nível, se tornam infalíveis, mesmo quando na carne. E por alcançarem esse patamar, se tornam dignos de serem os iniciados dos desígnios divinos. Se tornam dignos, vou repetir, de serem os iniciados nos desígnios divinos. Nessa posição, eles se transformam em agentes executores de Deus. E essa declaração vai ser ratificada, vai ser reafirmada mais tarde por Leon Denis, que é tido até como um continuador, diria assim, da codificação. Ele vai falar da mesma essa mesma colocação em palavras talvez um pouco diferenciadas.
Então, gente, é com esse olhar que nós devemos enxergar Jesus. Porque quando a gente olha, fala de Jesus de uma forma material, então, o que a gente vê? Nós vemos pode ser o Rabi da Galileia, nós vemos um revolucionário, ou aquele que esteve entre nós e diz até que ele se revoltou em certa hora, mas para nós que já compreendemos, que estudamos a sua magnitude espiritual, ele transcende, simplesmente. Então, por exemplo, se nós pegarmos a questão de número 13 do Livro dos Espíritos, que se refere aos atributos da divindade, aos atributos de Deus, por exemplo, que ele é único, ele é infinito, onipresente, onipotente e imaterial. Então, eu perguntaria, se ele é imaterial, ele não tem a nossa constituição corpórea. Vocês vão concordar comigo. E no Evangelho de São João, no primeiro capítulo, versículo 14, ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa é uma referência clara, nítida, que o ser crístico Jesus veio nos trazer o Verbo divino através dos seus ensinamentos. Que Jesus é o verbo dos desígnios de Deus. Então, Jesus é o exemplo da verdadeira humanidade planejada por Deus para nós. E é com esses olhos que nós temos que divisar Jesus, porque ele é este ser, o ser mais puro, o missionário que chegou até nós para trazer as verdades da vida espiritual. É esse Jesus que ilumina os nossos caminhos com seu evangelho, com o aprendizado que nós conseguimos obter através das suas palavras e através da sua prática, porque tudo que ele falou, ele praticou na sua passagem pelo planeta. Seria proveitoso também, antes de eu pegar a parte seguinte, até o final do comentário do nosso codificador, porque sobre a primeira parte, que é o item 2, nós já tivemos a chance de refletir. Mas eu gostaria antes de prosseguir, que nós lançássemos um olhar, uma pequena análise da figura de Pôncio Pilatos, que foi aquele que oscilou entre a sua consciência e o apelo do mundo. Porque ele sabia, ele inclusive considerou que Jesus era inocente. E ele diz isso publicamente para os judeus, que ele não vê nada que possa condenar aquele homem. Mas ele acabou lançando mão da segunda opção, ou seja, o apelo do mundo. E deixou que um inocente, do seu ponto de vista, fosse condenado. Então, essa oscilação, é aí que eu queria traçar um pequeno paralelo, fazer uma comparação com, às vezes, as nossas decisões, que nós temos a consciência, mas nós nos deixamos levar pelo outro lado, né? Pelo apelo do mundo, que pode ser traduzido de outra forma, pela influência da sociedade, pela influência do meio em que vivemos. Então, que nós possamos, assim, ficar um pouco atento ou atentos para isso,
esse jogo que às vezes nós nos vemos, que nós possamos pelo menos parar e analisar. Dando um exemplo assim muito simples, né? Às vezes nós até consideramos e falamos, eu gostaria tanto de poder fazer isso, eu gostaria tanto de me dedicar mais, por exemplo, estou só dando um exemplo das coisas espirituais do centro, mas nós costumamos a falar assim, né? Às vezes, mas toda pessoa, qualquer pessoa que é ocupado ou que trabalha como eu, não tem tempo suficiente, tá? A gente fala assim, aí chega lá na frente, a gente toma uma decisão toda estabanada, a gente faz uma coisa errada, a gente explode, e aí alguém chega naquele nosso momento que pode ser um pouco de fúria, e alguém fala, mas você se acalma, porque alguém ou qualquer pessoa no seu lugar faria assim, assim, e a gente já responde, mas eu não sou qualquer pessoa. Então, a gente às vezes vive oscilando, arranjando as desculpas e não ouvindo a nossa consciência. E Pilatos é um exemplo que nós podemos comparar para decidir melhor, vamos dizer assim, para que lado, o que a nossa consciência está nos dizendo não é aquilo que nós precisamos fazer, precisamos levar a sério, né? Ao invés de procurar lá fora, do outro lado, né? Nos compararmos, às vezes, com comparações que nem têm muito a ver, mas a gente costuma trazer lá de fora para arranjar uma desculpa para as nossas falhas, para a nossa consciência, né? E essa é o que eu gostaria de colocar, de trazer para as nossas reflexões, mas continuando, no item 3, então, o Kardec fala dos judeus da época de Jesus, que tinham ideias, ou perdão, antes até, né? No tempo de Moisés, que aqueles pastores rudes, ignorantes, que precisavam ser controlados, então Moisés colocava uma legislação mais rígida, mais dura. Eles tinham, ainda até a chegada de Jesus, assim, muito pouca, uma ideia mais ou menos equivocada dessa vida, como Kardec coloca aqui, a vida futura, a vida espiritual. Eles tinham mais, em relação às coisas espirituais, considerações materiais, ou seja, se eu faço tudo certo, eu recebo recompensas terrenas. Embora eles acreditassem nos anjos, mas não como um segmento de iluminação espiritual, que os homens podem até se transformarem em anjos de acordo com a sua evolução. Isso eles não tinham a menor ideia. E sendo um povo pastor e ignorante, como foi dito, eles receberam esse tratamento de leis muito rígidas da parte de Moisés. Mais tarde, Jesus vem trazer a revelação de um mundo onde a justiça divina atua soberanamente para os que cumprem os seus mandatos. E os que agem no bem receberão a sua recompensa, e por isso ele apresenta essa vida espiritual, essa vida futura, como uma lei da natureza que ninguém pode escapar. E com o Espiritismo veio a revelação daquilo que nos deixa compreender de forma mais simples, diria, mais fácil, o ensino de Jesus, que é através dos espíritos que nos trouxeram os seus testemunhos, o que eles viveram, trouxeram as verdades transcendentes, que a vida futura não é somente uma questão de fé, mas é uma realidade absoluta, porque nós recebemos justamente daqueles que
já passaram, estiveram aqui entre nós e estão vivos, sobreviveram, porque nós sabemos que a alma é imortal. Mas para todas essas conquistas, queridos amigos, queridas amigas, nós sabemos que nós temos muito trabalho pela frente e, por isso, eu escolhi, para finalizar, um texto que eu não vou ler na sua íntegra, mas é um texto que, com certeza, tem tudo a ver com essas nossas reflexões sobre a vida espiritual, a vida futura, os ensinamentos do Cristo, essa chance que nós temos de renovação, de iluminação, de trabalho intensivo no bem e sobre as verdades, porque Jesus disse no final, está aqui no final da segunda compilação do Evangelho de João, que ele veio para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, escuta a minha voz, foi o que ele falou. Então, quem seria, né? Quem é, então, da verdade? A gente pode dizer, então, que é todo aquele que já procura ser melhor, desenvolvendo a cada dia os valores morais, combatendo as más tendências. Enfim, quando nós procuramos nos iluminar e, dessa forma, nós colaboramos ativamente no processo regenerativo do planeta. Trabalhamos para o futuro, para a implantação do reino de Deus. O texto que eu vou ler, como disse, não na íntegra, mas uma parte que também nos traz boas reflexões, é do livro Iluminação Interior, do Divaldo Franco, psicografia de Divaldo, através da nossa mentora Joana de Ângeles. É o número 3 do livro, que diz Despertamento para a Verdade. E eu convido agora todos a, pode ser com olhos fechados, mas ouvidos atentos, porque fala realmente das verdades que nós precisamos aceitar e trabalhar em nós. E diz o seguinte: ilude-se todo aquele que supõe que o encontro com a verdade irá impedir-lhe a ocorrência de problemas e de desafios existenciais na jornada de evolução. Engana-se quem pretende viver experiências elevadas sem as lutas do cotidiano, em razão da sua vinculação com o espírito da verdade. Desperdiça o tempo o indivíduo que acredita estar livre do sofrimento somente porque se voltou para as lições libertadoras da verdade. Equivoca-se a pessoa que, abraçando a verdade, espera desfrutar de privilégios e prazeres contínuos. Defrauda a consciência o pretendente a uma vida de exceção, longe da dor, das provas necessárias, somente porque aderiu à verdade. Mente para si mesmo aquele que espera uma existência pacata, rica de experiências espirituais, sem os choques do mundo, agora quando se encontrou com a verdade. Não existe um exemplo de alguém que haja despertado para a verdade que tenha modificado a trajetória da reencarnação, passando a gozar de dádivas especiais que o tornariam um eleito. Pelo contrário, a verdade induz a maturidade espiritual, a libertação da ignorância em torno da vida, demonstrando que se na Terra, no mundo transitório, momentâneo,
programado para o retorno ao grande lar após vencidas as etapas de progresso que lhe são necessárias durante o trajeto físico. Eu sou o caminho da verdade e da vida, afirmou Jesus. A vida, a fim de ser alcançada, Deus em plenitude, Jesus é o caminho único. Embora se multipliquem os missionários do amor, da compaixão e da sabedoria em todas as doutrinas espiritualistas que vieram em seu nome, a fim de preparar as criaturas para o grande encontro com seu coração. Toma-o como modelo e guia, seguindo-o alegremente, e a verdade te embriagará de luz e de paz, concedendo-te vida em abundância. Eu ainda gostaria de acrescentar umas poucas palavras que, já que eu estou à leitura de uma psicografia do Divaldo, e ele, com seu bom humor, disse uma vez num encontro para Haroldo Dutra: testemunho com Jesus é, ou melhor dizendo, promoção com Jesus é testemunho. E eu espero, tenho certeza que ele não ficaria chateado, eu completei da seguinte forma: testemunho com Jesus traz descontos para um jugo mais leve, com possibilidade de bônus para a vida futura. Mas, por enquanto, nós temos muito trabalho, e que esse trabalho possa ser na paz do nosso Mestre e com muita disposição no bem. Eu agradeço a todos por ter me ouvido e pela atenção. Passando agora para Jocélia.